da besta não é um mistério. Foi revelada há 2000 anos no Apocalipse. E foi confirmada pela história. Existe uma marca invisível sendo colocada em milhões de pessoas neste exato momento. Eles não chamaram de marca. Chamaram de progresso. Mas eu sabia o que realmente era. Bem-vindo ao supermercado automatizado. Método de pagamento inválido. Por favor, use a marca. Você não pode vê-la, não pode senti-la, mas ela determina seu destino eterno. A Bíblia adverte com palavras assustadoras. Se alguém adorar a besta e receber o sinal, beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre. Mas aqui está o que choca a maioria das pessoas. Essa marca não é o que você pensa. Não é um microchip, não é uma tatuagem, não é tecnologia. É algo muito mais profundo, muito mais antigo e está conectado ao maior sistema religioso que já existiu na Terra. Em 1954, o irmão William Marion Branham pregou uma mensagem que identifica, com precisão bíblica, exatamente o que é essa marca, quem a coloca e como evitá-la. Se você ama a verdade mais do que a tradição, esta mensagem mudará sua vida para sempre. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Histórias reais de fé e coragem te esperam aqui. Na noite de 13 de maio de 1954, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, o irmão Branham subiu ao púlpito com uma das mensagens mais controversas e proféticas já pregadas. Ele havia acabado de ensinar sobre as 7 eras da igreja na noite anterior. E agora estava prestes a revelar algo que a maioria dos pregadores evitava: a identificação exata da marca da besta. Antes de começarmos, você precisa entender o contexto. O irmão Branham não estava expressando opinião pessoal. Ele estava lendo diretamente das profecias de Daniel e Apocalipse. Ele disse claramente: isto não é direcionado a qualquer indivíduo ou à religião de qualquer pessoa, mas temos de pregar o evangelho como está aqui. E então ele fez algo que poucos pregadores têm coragem de fazer. Ele identificou, com nomes, datas e lugares, exatamente o que as Escrituras revelam sobre esse sistema profético. Agora você precisa saber. Esta mensagem não foi fácil de pregar em 1954 e não será fácil de ouvir agora. Mas se você quer verdade bíblica, não teorias humanas, continue assistindo. O irmão Branham começou fazendo uma pergunta crucial. Existe uma marca da besta mencionada na Bíblia? A que ela se refere? Quais pessoas a terão? Você poderia tê-la e não saber disso? Vamos descobrir as respostas nas próprias Escrituras. O irmão Branham abriu em Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Esta é a mensagem do terceiro anjo ao mundo. E ele leu estas palavras solenes. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O irmão Branham parou e disse: não quero ter nada que ver com isso, com certeza. E então ele leu algo ainda mais impactante. Apocalipse 20, versículo 4. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você percebe o que isso significa? Não se pode receber a marca da besta e então adorar a Cristo. A Bíblia é absolutamente clara. São duas marcas opostas. Uma leva ao tormento eterno, a outra leva a reinar com Cristo. Agora, aqui está onde a maioria das pessoas erra completamente. O irmão Branham explicou que Apocalipse é um livro simbólico. Tudo tem significado. Você não pode simplesmente ler superficialmente e achar que entendeu, ele disse. Tem de observar atentamente. Ler os profetas, ver o que os símbolos significavam, então comparar aqui para saber o que realmente significam. Então ele fez uma conexão poderosa.
Ele voltou ao início do domínio gentil, ao rei Nabucodonosor. Todo estudante da Bíblia sabe. O reino gentil começa com Nabucodonosor. Ele teve uma visão, uma grande imagem, Daniel interpretou. Cabeça de ouro, Babilônia. Peito de prata, Medo Pérsia, ventre de bronze. Grécia, pernas de ferro. Roma e nos pés, ferro misturado com barro. Os últimos dias, onde reinos não se ligam perfeitamente. Mas aqui está o detalhe crucial que o irmão Branham revelou. Desde que Roma tomou o mundo da Grécia, Roma tem sido a nação predominante do mundo gentil. A Bíblia disse que sim. Daniel disse que sim. A história prova que sim. E então o irmão Branham fez uma declaração profética que chocou muitos. Ouço grandes ministros dizendo: a Rússia é o anticristo. Ora, a Rússia não tem nada que ver com o anticristo. Isso é comunismo. Mostre-me uma escritura em que o comunismo regerá. Ele continuou: estes Estados Unidos chegarão a um tempo quando igreja e Estado se unirão, e os protestantes e os católicos juntarão suas coisas. Isso foi pregado em 1954, décadas antes do movimento ecumênico moderno. Décadas antes de vermos exatamente isso acontecendo. Mas a pergunta permanece: como o domínio gentil começou e como ele terminará? O irmão Branham revelou algo fascinante. Da mesma maneira que começou, terminará. A mulher e a besta. Agora chegamos ao coração da revelação. O irmão Branham abriu em Apocalipse capítulo 17, e ele disse: isto deve selar o assunto. Apocalipse 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos e disse: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Espere. Em Apocalipse 12, havia uma mulher virgem, linda, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, coroada com 12 estrelas. Essa era a verdadeira igreja. Mas aqui está uma prostituta. O irmão Branham explicou. Que é uma prostituta? Uma mulher que professa ser boa, mas comete adultério com outros homens. Se uma mulher representa a igreja, então esta é uma igreja que professa ser cristã e comete adultério com outras coisas. Versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Que igreja na história teve esse tipo de poder sobre reis? Espere, fica ainda mais específico. Versículo 3 e 4. O número 666. Agora chegamos à identificação numérica. Apocalipse 13, 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Número de um homem, não de uma nação, não de um sistema abstrato, um homem específico. O irmão Branham revelou. Por cima do líder de Roma está escrito Vicarivis Filii Dei. Isso significa vigário do Filho de Deus, um título que afirma estar no lugar de Cristo na terra. Agora vem a parte matemática. Em caracteres romanos, certas letras têm valor numérico. V igual a 5, I igual a 1, C igual a 100, A sem valor, R sem valor, I igual a 1, V igual a 5, S sem valor, F sem valor, I igual a 1, L igual a 50, I igual a 1, I igual a 1, D igual a 500, E sem valor, I igual a 1. Some apenas as letras que têm valor numérico em romano. 5, mais 1, mais 100, mais 1, mais 5, mais 1, mais 50, mais 1, mais 1, mais 500, mais 1 é exatamente igual a 666. O irmão Branham disse, simplesmente escreva isto você mesmo e veja onde ele está assentado, sobre 7 montes. Não é uma coincidência, é identificação profética precisa. Um homem com um título, que soma 666, assentado sobre 7 montes, reinando sobre reis, à frente de um sistema religioso, tudo se conecta perfeitamente com as Escrituras. Agora chegamos à parte que muitos não querem ouvir, mas o irmão Branham disse, não estou dizendo nada contra o povo, amo o povo do mesmo modo,
Não é com você que estou ralhando. É com o pecado que o diabo está colocando sobre você. Apocalipse 17:5 diz que ela é mãe de meretrizes. Mãe tem filhas, e essas filhas fazem o quê? Seguem os passos da mãe. Quando Martinho Lutero se levantou em protesto, ele trouxe verdades poderosas, justificação pela fé. Mas, o irmão Branham apontou, Martinho Lutero saiu com um batismo que nunca foi ensinado na Bíblia. Batismo trino. Cite um lugar na Bíblia onde alguém tenha sido batizado em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Ele desafiou, se alguém puder mostrar isso, sairei do púlpito e direi que sou um hipócrita. Na Bíblia, todos foram batizados no nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38, Atos 8, Atos 10, Atos 19, Romanos 6, Colossenses 3. Todos no nome de Jesus. Mas o que Roma instituiu? Pai, Filho, Espírito Santo, que não são nomes, são títulos, e Lutero trouxe isso. Wesley trouxe isso. Batistas, metodistas, todos trouxeram isso. O irmão Branham explicou, uma mulher vulgar pode dar à luz uma virgem boa e leal, e assim pode a igreja luterana, metodista, batista. Elas caminharam com retidão quando seus fundadores estavam pregando. Mas agora, quando a luz começa a brilhar, elas voltam para a mesma forma da mãe. Ele usou uma ilustração. É como um bando de baratas. Acenda a luz na estrada onde uma barata está comendo e observe-as procurarem abrigo tão rápido quanto possam. Pregue o Evangelho ou o batismo do Espírito Santo e observe essas velhas e formais igrejas. Não cremos nisso. O que é a marca, então? É organização. É tradição no lugar da palavra. É forma sem poder. Roma organizou primeiro, todos os outros a seguiram. E a Bíblia chama isso de prostituição espiritual. Misturar verdade com erro, tradição com revelação. Mas há esperança. O irmão Branham pregou sobre uma profecia linda em Zacarias 14:7. Haverá um dia quando nem dia nem noite será, mas no tempo da tarde haverá luz. O que isso significa? Quando o sol nasceu no Oriente, no Pentecostes, na igreja primitiva, havia luz total. Espírito Santo, sinais, maravilhas, poder. Mas através dos séculos, as eras da igreja, ficou nublado nem dia nem noite. As pessoas sabiam que Deus existia, mas não tinham o poder completo. Mas a profecia prometeu, no tempo da tarde, no Ocidente, nos últimos dias, haverá luz. O irmão Branham declarou, estamos no tempo da tarde. A mesma doutrina apostólica, o mesmo batismo apostólico, o mesmo enchimento apostólico do Espírito Santo, os mesmos sinais e maravilhas, está se mostrando aos gentios. Como o reino gentio começou? Com Daniel interpretando línguas estranhas para Belsazar. O rei estava festejando, usando os vasos santos de forma profana, e apareceu uma escrita na parede. Os sábios não podiam ler, mas Daniel, cheio do Espírito, interpretou. É assim que termina, com o Espírito Santo operando, com línguas e interpretações, com sinais e maravilhas, com o verdadeiro poder de Deus. O irmão Branham proclamou. Há pessoas quase por toda parte cujos corações estão inflamados com o fogo que caiu no Pentecostes. Essa é a verdadeira marca de Deus. O Espírito Santo, não uma organização, não um credo, mas o poder do Deus vivo. Então, o que você faz com esta informação? O irmão Branham deu um chamado claro. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Primeiro, entenda que a marca não é física, é espiritual, é apostasia, é tradição acima da palavra, é forma sem poder. Segundo, não confie em organização para a salvação. Não importa quão grande, quão antiga, quão bonita seja a igreja. A pergunta é, você tem o Espírito Santo? Terceiro, examine tudo pela palavra. O irmão Branham disse, não use seu manual, use este manual, a Bíblia. Se sua igreja ensina algo que contradiz a Escritura, batismo errado, sem poder do Espírito Santo, sem sinais seguindo, você tem uma escolha a fazer. Quarto, busque o verdadeiro batismo. Atos 2, 38. Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quinto, não tema ser diferente. O remanescente sempre foi pequeno, sempre foi desprezado, mas sempre teve a verdade. O irmão Branham pregou isso em 1954. Décadas se passaram. Tudo o que ele profetizou está se cumprindo diante de nossos olhos. Igreja e Estado unindo-se, movimento ecumênico, organizações se juntando. Mas há um remanescente, há um povo que não se curva, há uma noiva preparada. A pergunta é, de que lado você está? A marca da besta não é um mistério. Foi revelada há 2000 anos no Apocalipse e foi confirmada pela história. É apostasia religiosa. É organização no lugar de unção. É tradição acima da palavra. É forma sem poder. Mas a marca de Deus também está clara. O Espírito Santo. O poder. Os sinais. A palavra viva. Jesus disse, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Não siga a multidão. Não confie na tradição. Não se apoie em organização. Busque a verdade. Busque o Espírito. Busque a palavra. Porque está chegando o dia quando cada um terá uma marca, seja do Cordeiro. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like e se inscreva. Compartilhe este vídeo.